Bom, Marlon, estamos aqui para a gente agora começar e vamos falar agora sobre temas específicos nesse segundo episódio aí desse nosso bate-papo. Discutimos bastante, conversamos e acho que o primeiro assunto que a gente vai falar é sobre planejamento. Porque muito pai ficou lá achando que nós já falamos sobre tudo, né? Não, nós fizemos apenas uma passadinha por... hoje nós estamos na época do sabor, né, Versione? Um saborzinho do que é ser pai de atleta, né? Exatamente. Agora entra na parte racional do negócio. E a ideia é a gente falar sobre, agora tentar aprofundar a discussão nos próximos episódios sobre temas específicos, depois trazer convidados, e quando a gente fala de convidados, sejam especialistas dos técnicos, psicólogos, outros pais de atleta, enfim. Agora a ideia é começar a avançar e desenvolver Ou mesmo os pais que estão no mesmo momento da gente, né? Sem dúvida. Tem bastante pai passando e está no mesmo momentinho que a gente está aí. Um está na Argentina, outro está no sul do Brasil, no norte, e passando a mesma coisa que a gente está passando aqui, né? É isso aí. Bom, mas o tema desse bate-papo de hoje é planejamento. E aí, acho que a gente fez milhões de planejamento durante cada uma das fases, e eu vou mais longe até. Acho que cada problema, cada dúvida que surge, a gente cria um planejamento para tentar escapar daquilo, ou tentar buscar alternativas para superar as dificuldades que aparecem. Mas os planejamentos são muito distintos, e eu acho que planejamento, não diferente da vida corporativa, planejamento, para ele funcionar, ele precisa ser bem pensado e ele precisa ter uma visão sempre de médio e de longo prazo, porque se a gente for sempre muito imediatista, a gente acaba esquecendo dos objetivos, a gente acaba se afastando e correndo o risco até de abandonar os planejamentos em função de erros que naturalmente vão acontecer. Me fala um pouquinho sobre como é que foram as fases de planejamento aí no processo de desenvolvimento do Thiago. Bom, vou colocar ali... a gente, como bom brasileiro, a gente acaba reagindo e o planejamento vem depois, né? E eu acho que foi um dos pontos que eu gostaria de ter passado por essa conversa que a gente está passando aqui. Quando eu iniciei esse processo, eu não tinha nem ideia do que viria à frente, né? A gente começou e quando teve essa identificação, a gente vai fazer o planejamento do primeiro ano, né? Acho que até no episódio anterior você citou que tem um planejamento de 3 a 4 anos para frente, né? Nós não tínhamos de nada ainda, né? E quando nós planejamos o primeiro ano, o que a gente pensou? Como colocar no esporte, porque eu passei também no primeiro episódio que nós ainda não tínhamos a idade do Thiago. E como o Thiago começa muito novo, eu tive que conseguir uma maneira dele começar a figurar e ter a resposta da competição, porque ele também sempre foi muito competitivo. Mas eu tinha um menino de 10, 11 anos que eu não poderia colocar nas categorias. Então, eu fiz um planejamento do primeiro ano dele jogar, que na época existia apenas... Eu não sei se você quer levar agora aqui para a parte de planejamento de subir categorias ou já falar da parte financeira? Acho que a ideia, a visão, acho que vamos deixar financeira um pouquinho mais para frente. Porque a dor deixa para lá. Mas a ideia é primeiro a gente ter uma ideia do... Então, vamos começar lá. E pai, você que está passando exatamente por isso. Você está começando com uma criança muito nova ou um pouco mais velha e você quer colocar ele no local, colocar ele no momento do planejamento. Eu começo o Thiago ali com 10 ou 11 anos e eu faço um teste. Nós temos apenas a 6ª categoria, que para quem não está acostumado com o PAD hoje vem da primeira categoria, que seria a categoria profissional, e vai até a 7ª categoria, provavelmente deva crescer um pouquinho para uma 8ª categoria ou 7ª B. E naquele momento só existia a 6ª categoria. Tem uma criança de 10 anos, eu vou colocar ela e fazer um planejamento para o ano, para que ele jogue. O que acontece no caso do Thiago? Era a única coisa que eu tinha para planejar naquele momento, Versione. Nós não tínhamos torneios brasileiros, não tínhamos nada. E eu coloco ele no Paranaense, mas o que acontece com ele? Ele ganha de uma maneira, assim, absoluta, né? E ele é literalmente expulso da categoria. Ele é proibido pela... Qual categoria? 6ª categoria. Ele é proibido de jogar a 6ª categoria. E a partir dali eu falei, calma aí, cara. O que eu faço agora, né?
E nesse momento a gente começou a fazer o planejamento dele e foi difícil para ele explicar que ele ficaria um momento sem ter uma categoria correta para competir, porque no momento, se você vai recordar do pádel, a quinta categoria era uma categoria já relativamente forte para uma criança de 10 anos e a sexta no momento fraca. Então nós começamos o planejamento dele e mostrando que ele ia começar a jogar só na próxima 12 anos. E a gente é surpreendido pelo quê? Quando eu pego um dos cuidados que o pai tem que ter para o planejamento, Versione, talvez eu vou perdendo algum gancho ou deixando passar aí. Precisamos ler os regulamentos. Eu planejo a carreira do Thiago a partir dos 12 anos, que era praticamente dali um ano, e quando vou ler o regulamento, ele não poderia jogar o torneio brasileiro ainda da Sub-14 por ele fazer aniversário no dia 27 de janeiro. Ele teria que ter nascido até o dia 1º de janeiro para poder jogar naquele ano. O que acontece? Meu planejamento do próximo ano, para a idade, que era o que interessava, praticamente perdido. Ele foi realmente proibido de jogar. Não permitiam atletas que não tivessem feito 12 anos até o dia 1º de janeiro. Então, o que eu coloco? Primeiro planejamento, se eu voltasse um pouquinho atrás, ler o regulamento. Ler o regulamento dos torneios, entender como que funciona cada regulamento. Bom, então eu tenho a primeira surpresa e acabo ficando quebrado para o próximo ano. Eu faço o planejamento dele de subida de categoria normal, mesmo com pouca idade. E eu planejei um ano que eu vou te dizer assim, foi um ano meio que lúdico para o Thiago, tentando participar nas categorias e chegando até o final do ano, dando um ano de tempo para ele começar o planejamento a partir do próximo ano. E é ali que eu vejo que foi o primeiro erro do entendimento meu e que muitos pais passam. Muitos pais hoje estão começando com o filho e não se atentaram que precisam ler o regulamento e as normas do regulamento. Se você está com uma criança, outros que você vai colocar lá de planejamento e você sabe, nós temos que ver a data de nascimento do nosso filho. Porque nós trabalhamos com sub-14, deve ser a mesma coisa no tênis, né? 12, 14, 16, 18. Por exemplo, se o meu filho fez aniversário em janeiro, entre aspas, ele perde esse primeiro, mas quando ele entra no segundo ano com 13 anos, ele é o primeiro da turma a fazer 13 anos. Ele está com uma vantagem praticamente de um ano. E até nisso eu tive que refazer o planejamento, Versione. Mas acho que aí já fica um gancho muito legal, Marlon, que é conhecer regulamento. Acho que, como você comentou no episódio anterior, das diferenças da maturidade um pouco do tênis comparado ao pádel, mas as dores são as mesmas. Essa dificuldade que você comenta são as mesmas. No tênis, até os 10 anos é considerado categoria Kids e as crianças de 10 anos não podem participar de torneio definidos pela Confederação Brasileira de Tênis de 12, de 14, 16. Só que assim, embora já tenha uma regra bem definida, as federações têm autonomia para poder terem regras diferentes. Então, nessa linha do conhecer os regulamentos, eu tive essa mesma necessidade, digamos assim. Ela tinha ótimo desempenho no Kids. O Kids, e aí, mais um aprendizado que eu tive lá com o mestre Lohan, que ele me falava o seguinte: Versione, tenha muita atenção com o teu filho. Se ele ganhar, sempre gera acomodação. Se ele perder, sempre gera frustração. Se ele ganha um jogo, perde 2, ganha 2, perde 1, gera motivação. Então, garanta que você vai ter teu filho competindo, ainda mais competidora como ela é, em torneios que gerem motivação. Não corra o risco de gerar acomodação ou de gerar frustração. E dentro desse processo, não adiantava ela ficar jogando kids que não gerava... o risco era muito grande de gerar acomodação. Mas eu lembro que nós tínhamos um ótimo nível de torneio em São Paulo. Então, nós íamos para São Paulo para jogar a Copa Futuro com as atletas da idade dela lá em São Paulo. A Federação do Paraná permitia que se jogasse torneios de idades mais altas, desde que tivesse uma responsabilidade técnica dos técnicos atribuindo que ela tinha nível para poder jogar. E o Rio de Janeiro, inclusive, promovia torneios mistos entre meninos e meninas. Então,
Ao mesmo tempo que eram condições muito legais de você tentar proporcionar e buscar sempre equilibrar essa questão para garantir que ela tivesse sempre motivada e com experiências diferentes, mas tinha a questão que é talvez o maior desafio do Brasil, que é a dispersão geográfica. Sim. Onde, para você conseguir, tipo, que legal, vou colocar para jogar na mesma idade torneios competitivos em São Paulo, aqui no Paraná vou experimentar um ou outro torneio com idades maiores, e no Rio de Janeiro vou testar para jogar, inclusive, contra meninos. Então, isso é uma coisa muito legal que proporcionava que os regulamentos de cada uma das federações locais permitiam, mas que a gente só conseguiu conhecer porque tinha essa curiosidade motivada por essa conversa lá com o Lohan, de buscar torneios que provocassem motivação. Porque se eu simplesmente tivesse presente somente nos torneios no final de semana, ou com aquela orgulho de pai, que também não podemos deixar de lado, que é sempre bom de ver o filho ganhar, mas estivesse restrito simplesmente a querer participar de torneio e querer ver ganhando, a gente perde esse gancho de estimular essa questão do desenvolvimento desde pequeno. Então, o meu sentimento é que o planejamento ele é extremamente importante e com uma necessidade muito grande de adaptação e do entendimento de cada fase de desenvolvimento do atleta. A gente tem que unir o desenvolvimento do atleta e eu colocaria, né, Cristiano, tínhamos que o desenvolvimento do atleta com o regulamento, né? Claro, mudou hoje no pádel, também já existe essa possibilidade de jogar as idades acima, até veio para um momento que eu julgo bem difícil, que eles estão permitindo que no mesmo torneio jogue uma idade 14 e 16, sub-12 e sub-14. No mesmo torneio. No mesmo torneio, que eu julgo muito complicado. E nós pais, né? E quando eu falo os pais, né? Não vou falar os pais e lá, nós pais aqui que nós estamos juntos, nós queremos esse teste, mas queremos ter a vitória também, né? Então, nessa parte do planejamento, vou colocar assim, muito duro com o Thiago. Porque eu senti isso que você está conversando, que você teve um aconselhamento, eu praticamente levei ali no que eu imaginava, né? Porque o pai tem que colocar lá no planejamento dele que a categoria mais importante não é essa que ele está participando agora. A categoria mais importante é ele chegar lá no profissional, se é o desejo dele. Não adianta ele ser campeão da 12, escolher o melhor parceiro, escolher os torneios para fazer pontuação da 12, não pensar no planejamento físico, no planejamento técnico dele, ou ele ser campeão da 14, da 16 ou da 18. Ele tem que sair bem na idade de profissional. Não sei se você concorda isso comigo. Eu concordo 100% que eu acho que o grande desafio é de a gente estar acompanhado de pessoas que têm um conhecimento para ter a relação e uma visão muito prática e clara da necessidade de desenvolvimento técnico que o atleta precisa ter naquele momento em que ele está. E quando eu falo momento, não é a idade, porque tem a questão do desenvolvimento físico, de maturidade e tal. Então, isso é muito importante. E acho que muitas vezes, quando eu olho muitas vezes para os pais participando, e no caso para mim também, a gente tem muita ansiedade por resultado, e a gente esquece um pouquinho de olhar para essa necessidade do desenvolvimento técnico. E eu acho que tem uma outra ainda coisa que também é muito ruim, é que a gente acaba se limitando a achar que os nossos competidores ou que os nossos adversários estão aqui no Brasil. Isso é eu acho que tanto o tênis quanto o paddle, os nossos adversários, se os nossos filhos querem realmente desenvolver uma carreira, os nossos adversários não estão aqui. Estão lá fora. O funil é muito fino. Provavelmente, e eu acho que no caso da geração ali do ano de nascimento da Flávia, nós temos um dos grandes anos. Qual o mês que ela nasceu? Ela nasceu em maio de 2011 e o ano de 2011 no tênis feminino com uma geração... A safra boa. Uma safra muito boa. Devemos ter umas 10 atletas de um nível muito bom no Brasil. Dessas 10, se uma conseguir, 2 conseguirem, vai ser um negócio muito legal. Mas o que eu digo é o seguinte, elas precisam entender, e eu acho que a gente está conseguindo desenvolver isso, elas precisam entender que elas precisam se ajudar. Que lá fora,
adversárias são muito mais fortes, são muito mais desenvolvidas, são muito mais, entre aspas, preparadas para a guerra do que nós. Questão de idioma, questão de relacionamento, de conhecimento. Então, é muito importante que a gente tenha um entendimento sem desenvolver a competitividade, sem buscar que uma desafie a outra com a disciplina e com o fair play que os esportes de raquete normalmente desenvolvem nos atletas, mas nós precisamos ter essa visão de que nós precisamos se ajudar dentro desse processo. E no Padel aconteceu muito isso. O ano passado, Versione, nós chegamos com uma seleção que nós não chegamos com atletas para 18. Nós estamos falando isso de um país continental e nós não tínhamos atleta para formar a equipe da 18. Então, na minha visão, não vamos colocar, não estou colocando culpa não, os pais e ninguém, talvez seja uma questão até de geração e safra, mas nós temos que pensar no nosso planejamento aonde que a gente quer levar o filho e o momento que ele está. E por isso que eu pontuo muitas vezes, não se preocupe com a vitória agora. Nasceu em maio, nasceu em setembro, nasceu em outubro. Primeiro ano de idade, né? Primeiro ano de idade, no nosso caso, o primeiro ano do cara é ano de mundial. O Thiago levou vamos dizer assim, uma sorte, nasce 27 de janeiro, nasce no ano que é o ano fraco dele, no ano de Pan-Americano, que é um torneio mais simples. Então, nosso planejamento ficou simples. Simples, entre aspas. Quando eu entendi as regras e entendi todo esse jogo, porque existe um jogo, concorda comigo? Os pais estão participando desse jogo, como você falou, concorrendo entre eles, mas nós não concorremos. Nós somamos entre nós. Somamos entre nós. O que eu faço? Eu coloco um planejamento físico do Thiago para o ano de Pan, né? Desenvolvimento de torneios aqui, subir categorias aqui em ano de Pan, e no outro ano, planejamento total. Apanhar dentro de casa para se preparar lá para fora. Para se preparar lá para fora. Mas isso porque o outro que não nasceu nesse giro, ele tem que fazer um planejamento diferente. E é muito difícil que o pai consiga chegar e entender isso. Como que eu entendi? Quando o Thiago perde, entre aspas, eu tenho que agradecer dele perder esse primeiro ano, eu acompanho um ano antes a categoria menores. E entendo, como hoje eu estou acompanhando, né? O Thiago sai do cenário, ele já sai do cenário de menores, hoje de competição de menores, mas eu estou acompanhando pelos nossos atletas que nós temos na academia. E já estou fazendo o trabalho com os pais. O que é o trabalho com os pais? Pô, pai, qual que é o objetivo? Seu filho ser profissional? Seu filho... tem um atleta nosso lá, que ele não quer ser um atleta profissional. Ele quer participar. Você vai participar igual. E provavelmente... chegue entre os top nas idades. Mas lá para frente aí é uma decisão sua, né, Versione? Porque não é todo mundo que sai querendo ser atleta profissional. E ele pode aproveitar todo esse processo, porque a formação que ele está fazendo e o planejamento que ele está fazendo, você imagina, esse menino que está com a gente hoje, ele está fazendo um planejamento para vestibular e conseguindo treinar 2 a 3 vezes por semana. E como eu já conversei com a família, você acha que ele não pode chegar ali na frente e decidir ser profissional? Ele pode. Mas Marlon, acho que nessa fase, quando a gente passa ali a fase do kids, digamos assim, até os 10, 11 anos, acho que tem a primeira dúvida que a gente comentou, e aí entra na segunda fase, que é o desenvolvimento do infanto-juvenil, onde essas ansiedades, onde essas ambições de seleção, onde essa ambição de querer competir internacionalmente vem, eu acho que tem uma outra coisa que começa a assombrar também os pais, que é a questão da necessidade de investimento. Vejo, por exemplo, você falando de buscar torneios mais fortes, e são escolhas que eu acho que a gente precisa fazer. Daqui a pouco, em vez de jogar um torneio brasileiro, é preferível passar uma semana treinando, podendo ficar na casa de um outro atleta, por exemplo, que tenha uma estrutura técnica legal e que vai gerar um desenvolvimento técnico para o atleta que é muito mais eficiente do que ficar um final de semana dormindo mal, comendo mal, o jogo atrasando. Às vezes, no caso do tênis não acontece muito isso, mas no caso do pádel eu sei que acontece jogo entrando 1h30 da manhã e se ganhar no dia seguinte às 10 horas da manhã tem que estar em quadra de novo, que são coisas que, embora sejam importantes, o atleta tem que passar por isso, em algum momento na vida vai passar por isso,
Mas do ponto de vista do processo de desenvolvimento, de evolução, num processo que ele está ainda desenvolvendo as habilidades, as questões técnicas, talvez não seja a melhor experiência, com custos que são altíssimos. Quando a gente fala de investimento, como é que, no meio de tudo, você concilia e coloca mais esse pilar aí no Me meio dessa ajude com a discussão? pergunta, Luciano. O que você chama de concilia? Como que a gente planejou? Se a gente sabia Não, onde que ia porque chegar? Ou tinha alguma ideia do não, que eu acho que assim, se você se você em algum momento, além de fazer o desenho de que você gostaria de ter, Pan-Americano, Mundial, nível tal, participar do torneio esse XYZ, se você colocou na conta quanto vai custar todo esse processo. Treino Eu aqui, sou como desenvolvimento. pai da mesa de pôquer. Você deu esse exemplo numa conversa da gente anterior aqui, em bastidores aqui, eu achei o exemplo sensacional, né? Quando você está jogando com o filho, você acha que o céu é o limite, né? Você acaba não tendo, talvez, Dobrando a aposta. dobrando a aposta, né? Mas isso foi uma coisa muito dura que eu coloquei, talvez, nos meus negócios pro filho, né? O planejamento foi seguido com ele, né? Então, quando nós fechamos essa programação que a gente acaba fazendo você com 3 anos, e no Padre, quando a gente consegue programar 6 meses, a gente acha sensacional, nós planejamos um custo e um investimento, né? E decidimos por torneios a serem feitos. Porque um atleta ele custa muito caro no dia a dia, né? Talvez o pai que esteja ali iniciando hoje não tenha ideia do custo que é para manter um atleta dessa transição. Saindo do kids, lá do infantil, e quando ele está virando realmente um atleta ali juvenil, o investimento é muito grande, né? E o que eu acabei fazendo? Quando ele toma a decisão, a gente começou a fazer uma programação e eu mudo a minha vida. Eu sou empreendedor desde os 7 anos de idade. Né? Nasci fazendo um negócio, acho que meu primeiro negócio, sei lá, foi vendendo pipoca, vendendo sei lá o quê. E eu mudo a minha vida. Minha esposa, Solange, toma um susto, porque quando a gente toma essa decisão, eu paro qualquer sensação de investimentos para fazer um planejamento financeiro para o Thiago. E quando eu coloco o Thiago, você já citou bem, né? Se a filha pode ir junto, se a esposa pode viajar junto, e a família tem que entrar. Então, vou citar aqui. Há 2 anos atrás, eu loquei minha casa. Fiz um planejamento, loquei minha casa e passei 1 ano viajando. Mas isso foi planejado 2 anos antes, né? Hoje ainda, para quem está em casa, estou sem casa ainda, estou tentando voltar para uma casa ainda, porque o Thiago volta agora para a Espanha e a gente está reorganizando a vida aqui. Então esse planejamento, Versione, foi muito duro e a gente não tinha noção da onde vai chegar. Eu não imaginava que o Thiago estaria na Espanha com 17 anos, por exemplo. Eu acho que o que eu vejo assim, não tem muito como fugir do dobrar a aposta. Não tem Acho como. que quando surge uma oportunidade, dificilmente é óbvio que tendo condições a gente vai deixar de aproveitar a possível a oportunidade. Acho que tem um outro ponto importante do que você está comentando, é que o desenvolvimento de um atleta, ele é entrega no dia a dia do atleta, mas ele é um envolvimento de toda a família. E eu lembro que, acho que nos últimos 3 anos, as viagens de lazer sempre estão vinculadas ao calendário e algum torneio ou alguma competição ou alguma programação da Flávia em algum local. Então, há 2 anos atrás, nós fomos passar o Natal nos Estados Unidos. Foi a família toda, foi minha mãe, minha sobrinha, minha esposa, mas nós organizamos para que a família chegasse em Orlando no final da competição que a Flávia estava fazendo na Flórida. Passamos lá uma semana e retornamos para cá. No ano retrasado, aniversário de 15 anos da minha filha, da mais velha.
Nós estávamos pousando em Barcelona, onde a Flávia ia fazer uma temporada de treinamento. Relação difícil essa, hein? Aí, no outro ano, a Giovana fazendo baile de debutantes e a Flávia tendo um torneio no Uruguai. Eu fui de carro até o Uruguai, voltei de carro, cheguei na sexta-feira, 2 horas da manhã, para estar no baile junto com a Giovana à noite. Porque a grade de voos para Punta não é uma coisa normal. E também tem a questão custo financeiro, Sim. que é mais fácil, embora seja extremamente cansativo, é mais fácil ir de carro. Não, já Mais fiz, barato ir de carro exatamente. do que de avião. Mas a questão financeira é uma questão muito importante, porque a gente precisa ter um planejamento prévio. Porque se a gente não tiver planejamento e se a gente não tiver limite, a gente vai sempre gastar mais do que a gente está muitas vezes preparado. mais do que necessário, né? Não, é necessário, nunca... Não, às vezes mais do que é necessário. Eu pego sim. esse ano aqui, só acompanhando aqui, vendo o planejamento dos atletas, que quando não entra o filho da gente, a gente fica um pouco mais racional, né? Acaba ficando um pouquinho mais racional. E hoje, pelo circuito que está sendo desenhado, se eu estivesse com meu filho, na minha situação, eu não faria o circuito nacional esse ano. Faria o que você falou. Ao invés de fazer uma viagem daqui, né, para o pessoal que está do tênis assistindo, né, o Padre ainda é muito na região sul, né? Então a maioria dos torneios acontecem para Rio Grande do Sul. Qual que é a distância de qualquer cidade do Rio Grande do Sul que a gente vai, Versione? Não, 800 quilômetros. Então, Porto Alegre. nós temos uma segunda etapa do Brasileiro em Juí. Como eu fiz com o Thiago lá no passado, tem que estar no planejamento. Nós não vamos nesse torneio. Um torneio em Rio Grande. Nossa, aí dá 1.200, 1.150. E vamos colocar uma continha de padeiro aí para os pais que estão chegando, né? Vamos fazer um planejamento de jogar um paranaense que está ocorrendo agora nessa data. Inscrição FIP. Inscrição que eu digo Cobrapa, anuidade. Anuidade Cobrapa, anuidade FIP e mais a inscrição. Em média, vamos colocar aí R$600. E a anuidade Federação Paranaense? Não, a Federação Paranaense é unida com a Cobrapa. Tá mesmo. É uma só. Mas o que eu coloco? Então, o pai tem que estar ciente do regulamento. O que diz o regulamento? O regulamento desse ano para o padre diz o seguinte: os 4 primeiros participarão do treino fechado da seleção. E os outros 4, de qualquer situação do ranking, são por índice técnico. A seleção é formada hoje por índice técnico. Não existe ranking. Eu não trabalharia por ranking. Eu trabalharia por desenvolvimento técnico. Então, essa é uma decisão do planejamento. Se a gente for falar em cifras, veja o quanto muda uma viagem para Ijuí e uma viagem para nós, para Joinville. Fazer 3 paranaenses ou fazer um paranaense, porque no Padre ainda permite, né, fazer paranaense, catarinense. Então, esse planejamento, Versione, lá atrás, eu tive que parar a minha vida, mudar a minha cabeça, como eu penso, e fazer o planejamento. Porque sem planejamento não tem como... E acho que tem outras alternativas de buscar reduzir custo, que muitas vezes, para quem não está no dia a dia ainda das viagens, não se percebe tanto. Acha que é não, porque foi viajar para a Europa, vai ficar em hotel, vai ficar viajando... Não. Assim, eu não lembro a última vez que eu fiquei em hotel, 100% em Airbnb. Normalmente, as viagens duram 7 dias. Se tiver uma refeição fora do apartamento, é muito. Não tem como, né? Entendeu? Não, e assim, e é importante, tipo, não é só a questão financeira. É uma outra questão junto com a financeira. É óbvio que a financeira faz diferença também. Mas é a cultura uma alimentar. outra questão. É uma cultura alimentar, é uma questão de tempero. É uma questão... Vou dar um exemplo. Se você fica num hotel e o teu jogo, por algum motivo, choveu, atrasou, você saiu às 9h30 da quadra. O hotel não tem restaurante. Não tem mais. Você tem que ir para um restaurante. Você vai demorar 1h30 para comer. Você vai sair do restaurante 11 horas da noite. Vai se deslocar até o hotel. Até tomar banho e dormir, o atleta vai dormir 1h da manhã. Muito provavelmente para ter que acordar às 8, estar no clube às 8h30 no dia seguinte, porque a rodada normalmente começa às 9. Mas eu passei vai dormir 7 horas.
Quando você está num Airbnb, a hora que você chega, enquanto o atleta está tomando banho, o pai está fazendo a janta, ele sai do banho em 15 minutos, come alguma coisa e às 10h15 ele está dormindo. E esse planejamento é 2h30, 2h40 que impactam, que muitas vezes definem o resultado. Ou a performance, não necessariamente o resultado, mas ou a performance do atleta enquadra no dia seguinte. Aí vem a questão de que você começa, como eu falei, de que nós não podemos ter os demais atletas brasileiros como concorrentes, nós temos que ter como parceiros. Se nós podemos ter um Airbnb com os atletas... Já faz 2 anos que eu viajo sempre dividindo com um pai e uma outra atleta que está viajando junto. Já teve caso de que um pai de um atleta que não foi, de mandar atleta junto com a gente. Sim. Cada vez que a gente consegue ter mais gente junto, a experiência é melhor, é incrível a responsabilidade e a disciplina que os atletas têm de chegar em casa, cada um ir para o seu quarto, tomar seu banho, dormir. Não tem aquela... É incrível, né? Porque quando os pais estão juntos, parece que eles vão dormir. Aí você vai para esses campeonatos brasileiros, que normalmente fica todo mundo no mesmo hotel, parece que ninguém dorme, é aquela bagunça com chutando porta um do outro. Então, é uma questão... Acho que são vários detalhes e pontos que são muito importantes e que impactam diretamente ali na última linha do orçamento. Exatamente. Além do orçamento, isso que você falou acaba trazendo um gancho, a gente acaba fugindo um pouquinho e acaba tendo um entendimento dos pais, né? A gente tem nesse planejamento também, né, Verciano? Se eu fugir aqui, o tema, por favor, me traz. Mas a gente tem que planejar até a gente soltar o nosso filho, né? O momento dele estar sozinho. E o momento dele não estar sozinho ainda. Por exemplo, a gente é muito cobrar, você está segurando seu filho, você está acompanhando seu filho, você está junto. Esse é um planejamento. Eu fiz um planejamento com o Thiago do momento exato ele começar as viagens dele sozinho. Não sei se você... Extremamente importante. Exato. E todo mundo me cobrou, não, você está aprendendo demais a fazer. Mas não, olha, eu fiz um planejamento com ele e a maturidade é mais dele do que minha. Eu tenho, por exemplo, no meu caso, né, tem atletas que viajaram com o Thiago que queriam estar sozinho longe da família. O Thiago todo o tempo fala, pai e mãe, eu prefiro que vocês estejam juntos. E muitas vezes eu vou lá para ele, mas por que você prefere que a gente esteja junto? E você respondeu a pergunta. Porque eu volto, a minha roupa está pronta, eu vou jantar, vou dormir e vou descansar. Se vocês não estiverem juntos, eu tenho que cuidar da minha alimentação. Vocês não foram nesse torneio, a única coisa que a gente tinha para comer era pizza. Eu vejo, entendo perfeitamente o que você está comentando e dentro desse planejamento, eu já sei que mais um ano, talvez no final desse ano, vai inverter a curva. Hoje 80% ela está comigo ou com a mãe e vai chegar no 16 anos ali, ela vai estar 90%, nós que 100%. Temos que nos preparar. Exato, mas ela vai estar 90% sozinha. Mas isso tem que ser preparado. Tem que ser preparado. Que é isso que você está comentando. A Flávia teve algumas experiências. Por exemplo, hoje nos torneios sul-americanos é uma condição da CBT de que os atletas precisam viajar somente acompanhados pelos técnicos, o que é super positivo. Como sempre, tem ainda algumas alternativas melhora. Por exemplo, tem muitos dos técnicos que acompanham os atletas que não têm filhos. Eu acho isso muito ruim, porque a gente que tem filho, você olha para uma criança de 12, de 14 anos, pelo olhar você sabe se fez coisa certa, se não fez coisa certa, se está escondendo alguma coisa, se não está. E técnicos que são ótimos tecnicamente, que têm interesse, que têm cuidado com as crianças, mas eles não têm essa experiência, isso não se compra. Então, acho que são cuidados, naturalmente, que precisam ser melhorados por parte da federação, mas que hoje acontecem. E eu começo a experimentar algumas viagens sozinhas. E tudo planejado, não, essa aqui você vai sozinha. Eu sei que tem equipe técnica, que tem a equipe do clube, que tem um risco menor em função da localidade, que é uma localidade que oferece menos risco. Mas é incrível, acontecem coisas assim por exemplo, ela fez uma gira no passado que no meio da gira tinha jogo no outro dia às 9 horas da manhã, era 00:30, eles estavam visitando a Torre Eiffel. Tipo, com o pai nunca isso ia acontecer, não, sabe? É umas coisas assim que, no meio da Suíça,
os técnicos no meio de uma cidade, crianças de 13 anos, e a Flávia ainda leva sorte, porque ela fala inglês ainda, ela consegue se comunicar, mas os outros atletas da América do Sul, nenhum falava nada de inglês, a Flávia acabava sendo a intérprete das amigas, mas no meio da Suíça, o técnico fala, daqui 2 horas a gente se encontra aqui, num ponto de contato. Tipo, são detalhes e cuidados que, tipo, eu hoje estou plenamente seguro por ter desenvolvido e por ela também ter aprendido no meio de todas essas experiências. Mas com planejamento. Mas com planejamento. Agora, são cuidados que talvez se eu ouvisse que isso poderia acontecer, eu não teria corrido risco. Depois que acontece, a gente fala, puta, que legal que eu consegui formar meu filho para que ele estivesse preparado para essa situação. No pádel acontece muito mais, né? Até pela própria... ainda digo que ainda existe uma cultura não de atletas no pádel. Tá, praticamente eu vejo que está no fim desse tempo, né? Mas todos os problemas que acabaram acontecendo em hotéis, o Thiago nunca estava junto. E por que o Thiago nunca estava junto? Estava dormindo. E por que ele estava dormindo? Porque não era o momento dele ainda estar sozinho. Então, muitas vezes a gente acaba expondo o filho. Não estou dizendo que está errado. Ó, eu acho que todo menino, né, na situação dele, você imagine, eu não concordo, mas o pádel fecha um hotel e coloca todas as crianças lá para o Mundial, para um Pan-Americano. E eu fui fazer uma experiência, sou o cara da experiência, eu não estou preocupado com meu filho só, eu estou preocupado com o ambiente. Versione, é impossível ficar no hotel que eles estão. Eu consegui, loquei 6 meses antes, né? Fiz a reserva 6 meses antes e fiquei no mesmo. Falei para a Solange, vamos pegar nossas coisas, vamos sair correndo daqui. E o que acontece? Pela maneira e planejamento que eu fiz para o Thiago, ele não teve problema nenhum. E nenhuma dessas saídas sozinha. Tanto que foi pela minha primeira experiência dele no Pan-Americano no Brasil, eu não deixar mais ele com a seleção. Eles serviram um jantar para eles com a seleção brasileira às 2 da manhã. E com a mesma coisa que você passou. Que horas que é o próximo jogo amanhã? Às 9. Às 9 da manhã. E no caso do Brasil... tendo problema de fuso para se adaptar? Não, mas no nosso caso a gente estava no Brasil, né? O que era pior. Mal. Não, pior, né? Porque se no Brasil foi assim, você imagina como é que é fora. Hoje, né, o Thiago está chegando a 17 anos. Se ele não está pronto... Agora, você veja só, mano. Eu tive a oportunidade de ter estado algumas vezes numa academia na França. E essa academia... Normalmente, 80% dos atletas são atletas de outros lugares do mundo. Eles têm um bloco de um hotel que fica alocado para a academia e a academia vai colocando os atletas. E eu fiquei lá com a Flávia durante 2 semanas. 7 horas da noite você não ouve nenhum mosquito no corredor. Com todos os atletas chegando, todos os atletas na mesma idade dos nossos, mas é a questão de ambiente. É a questão da entrega durante o dia todo, que chega morto em casa, não quer, só quer tomar um banho e quer dormir. Então... E muitos não estão ali para ficar longe do pai, né? Eles estão com um objetivo maior, né? No Brasil, a gente passa ainda por isso, né? Agora, Marlon, outro tema que nessa questão de planejamento, quando a gente acaba planejando e colocando no papel, a gente cria expectativa. Mas um outro ponto difícil para a gente na gestão do planejamento é a gestão da expectativa. E naturalmente, nesses esportes que os nossos filhos escolheram, onde a gente perde muito mais do que ganha. A gente ganha? A gente cria algumas expectativas, a gente tem mais momentos duros do que momentos positivos. Como é que vocês tratam essa questão de gestão de expectativa dentro de casa? A gente, quando começou, uma das coisas ali, até a gente vai preparar... É bem complicado quando eu passo meus exemplos ali, porque eu já tive algumas falhas com próximos de atletas no passado, né? E nessas falhas já cheguei para o Thiago tentando, vamos colocar, é difícil você blindar, mas já colocar essas expectativas. Primeiro, que pode parecer para quem está vendo, para quem está de fora, que a expectativa do pai está completamente junto com a do filho. Não está. A primeira coisa que foi dividir a minha expectativa da dele. Isso foi muito difícil. Porque nós queremos a vitória, né, Versione? Nós queremos sempre a vitória. Mas nós sabemos que não é possível. Então, o que eu consegui colocar, e foi, cara, o Thiago foi da maneira muito dolorida para ele, porque ele nunca aceitou a derrota. Então, tem atletas que você tem que empurrar,
Tem atletas que você tem que puxar e tem atletas que você tem que segurar. O caso dele era atleta de segurar. Dá um exemplo dele para você entender nessas expectativas. Aos 6 anos, ele fez um jogo do lugar que ele treinava futebol, e eles fizeram aquele quadrangular lá com vários times, mas na cabeça dele competitiva, ele sabia que esse ganhou desse, aquele ganhou daquele, e esse jogo era a final. Ele perde o jogo da final e dá uma medalha para ele. O que ele faz com a medalha? Tira do pescoço. Tira do pescoço, você não aceita. Pai, eu não quero medalha, eu só quero medalha se eu ganhei. Eu não ganhei. Fiz aquele papel de pai que é duro pra gente, né, Versiane? Filho, você vai receber a medalha com os outros. E a partir dali eu vi. Tem que tratar de forma, o planejamento aqui, né, da expectativa, a minha e a dele. E eu fui ao contrário, eu fui sempre segurando ele. A derrota, é muito ruim a derrota, mas o Thiago era o cara que precisava da derrota. Então eu tive casos do Thiago assim, dele jogando a raquete, dele sair chorando de dentro da quadra. Cara, eu já vi crianças fazendo um monte de coisa. E os pais, mas não, que absurdo. Eu falei, não é um absurdo. Nós precisamos apertar essa expectativa dele e levar para um ponto certo. Eu não posso chegar lá e cortar completamente essa dor da derrota dele. Eu tenho que cortar a exposição da dor da derrota dele. E o Thiago faz de 9 até 12 anos inúmeros torneios. Até que chega um dia, Thiago, está desgastante para nós, você não vai mais participar do torneio. Bom, por que não? Pô, cada vez que você perde o torneio, eu tenho que atravessar a quadra correndo, segurar a tua raquete. No tênis quase não acontece isso, né, Versiane? E eu falei assim, isso não, você não está pronto, cara, não tem problema nenhum. Vamos fazer o seguinte, a gente continua treinando. Pai, eu não vou fazer. Thiago, não participa do próximo torneio. Sem problema nenhum. E ele passa, e claro, para ele continuava doendo, ele saía, chorava no canto, mas só que parou aquela expectativa dele, ele começou, aquela frustração, melhor dizendo, começou a tratar de outra maneira. Desse momento eu falei, bom, ele já está pronto, mas o Thiago vai parar de realmente ter essa frustração total. E eu junto, né, Versiane? Porque cada vez que ele frustra, a gente Dói, né? dói junto ali, a gente sofre junto. E eu lembro, dentro de um torneio que a gente fez, ele perde, puxa Capuz. a camisa na cabeça, senta no canto, todo mundo vai falar com ele, não, esse é o momento dele. Aí passou ali, tinha a entrega da premiação, a gente sempre fica, putz, será que ele vai... Porque foi um jogo muito dolorido que ele perdeu. Ele perdeu, acho que uma final de uma terceira categoria, para ele não cabia a derrota. E aí, Thiago, não, pai, tá tranquilo. Só estou pensando o que aconteceu de errado e nunca mais vai acontecer. Não, Thiago, a derrota é uma coisa... a gente veio aqui para ganhar, não ganhamos, não tem problema. Não, pai, tudo bem, eu vou. E a partir daquele momento, a gente conseguiu ir para o próximo passo. Mas é muito difícil, Versione, você conseguir chegar. E tem o outro que não vai sofrer tanto. Então, essa expectativa, eu tratei talvez com outros pais de uma maneira diferente, né? Porque o meu filho era muito competitivo e não aceitava a derrota. E a gente conseguiu, não sei se era a resposta que você esperava, a gente conseguiu dentro desse trabalho lá com 12, 13 anos, não lembro exatamente, passar para um próximo ponto. Claro que depois dali, ele conseguiu sentar e planejar e chegar a um ponto de falar assim, pai, esse jogo não dá, né? Não, Thiago, esse jogo não dá. O que a gente faz? Vamos fazer o nosso melhor? Vamos trabalhar o nosso melhor aqui hoje? Ok, mas não dá, né? Não dá. Eu acho que a hora que a gente consegue, não é um processo fácil, mas na hora que a gente consegue tirar o foco do resultado micro e começa a olhar para o resultado macro, Exato. eu acho que a gente consegue avançar. Acho que pelo perfil que você fala do Thiago, pelo perfil dos nossos filhos, eles não vão aceitar a derrota nunca. Nunca. Vai doer neles sempre. A Flávia chorava muito mais, hoje tem dia que ela chora, tem dia que ela não chora. Não adianta querer conversar com ela pós-jogo, e nem eu mais tento, porque assim, ela tem o tempo dela, ela precisa desopilar, ela precisa chegar num entendimento com ela mesma do que aconteceu. Mas o que eu percebo é que a gente precisa
trabalhar e ter o desenvolvimento do entendimento do processo de evolução. Quando a gente consegue, dei o meu melhor, joguei bem, Mas hoje não dá. hoje não estava nada dando certo, mas eu tentei várias alternativas. Eu briguei até o final, eu tentei, eu respirei, e mesmo assim não deu, foi um grande aprendizado para o processo. E eles precisam entender que o outro trabalhou também, né? E o outro trabalha, e Trabalha. é muito interessante de perceber e de entender esse negócio. Mas tem algumas coisas que eles querem demais. E quando escapa algo que eles querem demais e era palpável, eles sofrem demais. E a gente que está próximo sofre, Sofre junto. sofre junto. Talvez a gente sofra mais, né? Porque muitos colocam assim que a gente está se... Qual que é o termo que eles usam mesmo? Que a gente está se consagrando com o filho, né? Tem muita gente que fala Fala que isso. o pai quer que o filho realize o sonho que era dele. Exato. E que eu acho que, enfim, Eu- pode até ser que tenha uma outra exceção que seja assim, mas de que 90% dos pais de atleta não é isso. É que o pai, a partir do momento que começa a conviver com o filho que sonha, passa a ser o sonho dele também. Mas a gente está se realizando, Vercílio. Também. A gente está se realizando, né? Mas a gente está se realizando por quê? Porque a gente sabe da entrega, a gente sabe da dificuldade para chegar até ali. E quando você passa disso, imagine, a gente tem uma programação de 1 ano, né? Que vira 2, 3 anos, e a gente vê que não vai dar. E eu entro com o Thiago no primeiro ano dele da 14, ele não sai da chave do Campeonato Brasileiro. Ele me levando para fora lá da Delta e falando, pai, não vai dar para nós. Nós não vamos conseguir. Eu falei, mas não vamos conseguir. A gente tem que ser duro, né? A gente tem que ser firme, né? A palavra certa. O que não vamos conseguir? Nós não vamos conseguir sair da chave, a gente não vai conseguir o nosso objetivo. Cara, nós não conseguimos o nosso objetivo aqui. Mas nós vamos trabalhar e na sequência nós vamos conseguir. Se esse torneio não deu, nós temos mais 1 ano inteiro para trabalhar. Mas é duro, Sione. Como é duro. Viu? E esse é um cuidado que eu acho que é muito importante de ter, que é de conseguir fazer com que eles deem o melhor deles, independente de quem está do outro lado da quadra. Mesmo que não vá dar. Porque às vezes, e aí pegando um exemplo, esse último ano agora, as meninas jogaram um Mundial na Croácia, e elas... República Tcheca, não Croácia. E elas conseguiram ganhar dos Estados Unidos, que foi o campeão do torneio na primeira rodada. Um jogo duríssimo, ganhamos 2-1. E se tivesse perguntado para elas se era possível... Não. Ninguém ia falar. E elas tiveram um baita resultado, mas se fosse levado pelo lado racional de antes sentar e... Então, eu acho que esse é um desafio e que acho que, pelo menos a Flávia não chegou nessa maturidade ainda, de ela entender e de ela entrar para dar o melhor dela, para tirar o melhor dela. E a hora que ela perceber que, independente de ter ganhado ou perdido, ela deu o melhor dela e isso é motivo de sair satisfeita, e isso faz parte do desenvolvimento do processo. Cara, eu acho que o negócio vai ficar muito mais tranquilo. Mas eu acho que o ponto é que quando você começa a conversar com o teu atleta, né? Você deixa de conversar com o teu filho e começa a conversar com o teu atleta. Porque esse ponto eu passei com o Thiago, antes do que eu imaginava, né? E é um momento que é difícil para eu me sentir difícil, né? Porque você começa a ver que ele já está com o entendimento do negócio. O ano passado, no início do ano, ele levantou a mão. Pai, não quero esse caminho. Como assim? Nós planejamos isso. E eu acredito que esse caminho é melhor. Eu falei, cara, mas por que esse caminho é melhor? Porque, veja, vai acontecer isso, eu penso assim, nesse momento... Acho que é a maior realização do pai, entendeu? Ele já está praticamente maduro. Eu falei, certo, vamos ajustar e se der errado? Porque eu passo para ele para um ano seguinte. O Thiago, na carreira, é vitorioso, né? Ele acaba terminando o primeiro ano como 2º ou 3º do Brasil, seleção brasileira, próximo ano é o número 1 do Brasil na idade, próximo ano é o número 1 do Brasil da idade, e esse ano que ele resolve mudar, ele não é o número 1 da idade, mas salta para o profissional. E não era o meu pensamento. Não era o meu planejamento.
E aí que eu vejo. Quando eles começam a participar, que daí a gente tem que estar melhor ainda, Mas eu acho que Alexandre. esse é... A gente falou lá no primeiro episódio dos gatilhos, e esse é um gatilho, né? Porque acho que, no meu caso, por exemplo, sempre, desde lá do início, eu te falei que tinha um dos professores que chamava Tiago, e foi um dos primeiros professores de aula individual da Flávia, e ele falava, nós precisamos fazer ela pensar, nós precisamos fazer ela expor o que ela pensa. Não pode, vocês pais não podem ficar tomando a decisão por ela o tempo todo. Sim. E é uma coisa que no primeiro momento, nós como pai ouvimos, entra por um lado e sai pelo outro. E na medida que o tempo vai passando, você fala, pô, mas, cara, por que eu não prestei atenção? Por que eu não dei ouvido Os gatilhos, né? a um sinal importante desse antes? Mas a gente, dentro do nosso planejamento, uma das alternativas era talvez morar fora do Brasil. E numa dessas viagens, a Flávia sentou com a gente e falou assim, cara, eu quero vir jogar, eu quero vir treinar, mas eu ainda não quero vir morar fora do Brasil. Eu treino de manhã, eu treino à tarde, eu estou feliz com a minha equipe, eu estou feliz com a minha estrutura, com o clube. Sei que tem um monte de coisa que eu preciso melhorar, tem outras coisas que a minha estrutura precisa melhorar, mas nesse momento eu não quero abrir mão. Então, e é bom ouvir isso, porque aí você começa a perceber o entendimento Que está crescendo, né? que está crescendo e que está colocando para fora aquilo que pensa. Mas uma coisa que eu acho que é importante, Marlon, que a gente precisa é assim, ter muito claro como pai. Eu ouvi isso também de um amigo que foi atleta durante muito tempo e ele falava o seguinte: não conheço um atleta perdedor na vida. Ele pode perder uma competição A, perder uma competição B, às vezes não ter virado atleta profissional, mas não conheço um atleta que teve disciplina, que trabalhou durante um determinado tempo, se dedicando e curtindo esse processo, que seja perdedor na vida. Não. Então, não. A experiência dele... isso já é uma coisa que me motiva demais e que me anima demais de que os nossos filhos, de maneira nenhuma, serão perdedores na vida. Eles estão, como eu coloquei também lá no primeiro episódio, né? Eles estão antecipando muita coisa, né? Eles estão, como você fala, que a minha filha chegou, se comunica, já fala inglês. Cara, talvez, né, se a gente não tem essa aceleração do processo deles de maturidade, não iria acontecer agora, né? Eu jamais imaginei. Eu errei, né, na levada, assim, eu pensava em levar o Thiago antes para fora. Tanto que a gente se encontrou em Barcelona, foi há 3 anos, né? 2 anos, 2 Foi anos. nessa viagem de 15 anos da minha mais velha, faz 2 anos atrás. 2 anos atrás. E nesse momento a gente ia para ficar. Mas o que eu entendi? Ainda tem um pedaço que dá para ser feito aqui no Brasil. Não era o melhor momento. Tanto que a gente volta para cá, faz isso que eu te falo, o planejamento é mudado, a gente volta aqui, acerta todo o planejamento, eu sofro tudo de volta para conseguir treinar para o Thiago, para conseguir todos os momentos. Você está citando, eu estou tomando cuidado aqui que eu não estou falando dos nossos professores, da nossa equipe que trabalhou junto, né? E nesse momento eu trago e o Thiago me passa momentos aqui, vou ter que voltar um pouquinho lá atrás para dar esse gancho aqui. Eu, quando coloco o Thiago Possoni, que no meio do Padre é reconhecido, né? E de A a Z, o Thiago tinha uma aversão de treinar com o Possoni. Aversão. Aversão total. Ele fala, pai, eu não consigo compreender, eu não consigo entender o que ele coloca. Esse negócio da dificuldade dos técnicos que vêm de outra nacionalidade, ele não consegue aprender Não consegue, português, né? Não, mesmo assim, ele fala assim, pai, eu não consigo conectar as ideias dele. E eu passo 3 meses assim, você conhece o Possoni, os métodos deles realmente não são muito ortodoxos, né? E ele falou que só ia falar sobre o meu filho quando ele estivesse pronto para falar do meu filho, e passa o tempo. Só que o Thiago, foi ruim o treino hoje? Foi ruim. Lembra, Thiago, que te falei? A gente na vida vai ter chefe que não é tão legal como a gente pensa, a gente vai ter um diretor de empresa ou um sócio que não é a melhor figura possível que você espera, mas ele te dá o melhor que você precisa. Você está evoluindo. Ele falou, pai, eu não sei como eu estou evoluindo, porque eu não sei o que eu estou fazendo. Eu estou absorvendo de uma forma que eu não estou entendendo. E como é que você está se sentindo? Sabe que de um tempo para cá, bem? E daí eu vou... Por que fiz esse gancho? Porque daí a gente vai para a Espanha. E quando eu chego, Thiago, o que você achou da experiência? Eu conversei com ele. Eu preciso do Possoni. Por quê? Porque eu cheguei lá, fiquei mais confuso
com o que eles me passaram. E eu perdi partes técnicas, pai. Eu falei, não, realmente, Thiago, é visível isso. E o que você quer? Eu quero voltar para o Brasil e treinar com o Possoni. Pai, se eu tiver que treinar sozinho, de volta, eu vou... Você entendeu? Esse planejamento da gente, a gente tem que estar muito atento a esses sinais. E uma coisa lá atrás que talvez eu tenha feito, né, não ouvido o Thiago, era a coisa certa, não ouvir o Thiago, e depois ali na frente ele me dá o troco, né? Agora eu preciso do Possoni. E a gente volta para o Brasil, muda. Por isso que eu fico sem casa, né? Passa aquele período de planejamento, e a gente volta com o Possoni e faz essa preparação. E voltamos mais uma vez, porque era ano de preparação para um Pan-Americano, e saímos como vice-campeão Pan-Americano. Mas eu acho que aí vem os aprendizados, né, Marlon? Acho que esse é um ponto que nós, enquanto pais, e esse nosso bate-papo aqui, ele estimula. E que eu tenho como aprendizado. A gente tem que ouvir todo mundo. Tem que ouvir. A gente tem que estar Se aproximar. Desde as ideias mais ortodoxas às menos ortodoxas. Nós temos que estar dispostos a ouvir. Nós não somos sabedores de tudo. E mesmo aqueles que têm valores, fundamentos totalmente diferentes dos nossos, podem, às vezes, nos gerar questionamentos que nos levem a tomar decisões corretas em algum momento. Perfeito. E eu passei por esse período com o Thiago. O Thiago ele faz uma escola que qualquer um do padre ia ficar maluco, né? Porque ele passa momentos com o Gervásio, passa momentos com o Possoni e fecha com o Pablo Lima. Só craque, né? No meio disso daqui eu formo meu professor, o Matheus. Que é um craque também. É craque. E o Matheus é um ponto que em conversa eu já passei. O Matheus é o ponto mais importante da carreira do Thiago. Quando eu vejo esse mundo que você está falando de festa na seleção, um que vai dormir tarde, outro que não está ali, eu tentando encontrar o caminho, fecha a primeira viagem que eu vou fazer, nós vamos fazer uma clínica, passou pelo Mocoroa também, vamos fazer uma clínica do Mocoroa, Matheus, vamos juntos. O Matheus o Matheus vem do tênis, né? Para quem não conhece, ainda está ali se formando, lá atrás disso, nós falamos de 4 anos atrás, né? E quando a gente vai, cara, me acontece um outro gatilho do Thiago, que daí aquilo dali faz o pai dar all-in na mesa e buscar mais dinheiro e perder a fazenda na mesa de pôquer. Nós estamos lá, o Matheus tem uma atitude assim que eu considero de atleta, né? Ele jamais vi ele tomando uma cerveja ali na frente dos atletas e tal. E a gente vai, faz o nosso churrasquinho, 10 horas da noite, o Matheus olha assim para nossa casa. Pessoal, boa noite. Está no Airbnb, né? Porque a nossa vida é Airbnb, né? E o Matheus, boa noite, pessoal, que eu vou dormir porque amanhã eu tenho que acordar e antes do treino que nós vamos ter, eu tenho que fazer minha corrida. O Thiago não fala nada. Pega tal, vai pro quarto tal. Daí nossa, Thiago, nem deu boa noite não, pai. Se o Matheus vai correr amanhã de manhã, eu tenho que ir com ele. Nós já combinamos e nós vamos sair correndo daqui, depois você pega a gente lá no treino, a gente vai até o treino correndo. Falei, cara... Isso é exemplo e reforça só o quanto que é a importância de todo mundo que convive e que está fazendo parte do processo. E o planejamento da gente, Versione, tem que estar atento a essas mudanças, a esses sinais, identificar. E não sei, a gente está chegando ali no limite do programa, será que a gente conseguiu chegar nas respostas do planejamento ou faltou? Mais um grande papo. Vamos agora definir e vamos, quem sabe, contar com o apoio de todo mundo que assistir, que tiver paciência para assistir, para sugerir o papo e sugerir os assuntos aí para os nossos próximos bate-papos. Você colocou bem interessante aí, eu acho que conforme a gente vai conversando aqui, eu mesmo tenho assuntos aqui que tenho vontade de puxar, você que está em casa lá, está assistindo, ou ouvindo no podcast, né, ou acompanhando no canal, traz as dúvidas para a gente, né? Dúvidas, sugestões, importar, exato. O que eu acho que deve mudar, complementar, vai ser super bem-vindo. Certo? Fechamos por hoje? Próximo. Valeu. Abraço a todos, até mais.